Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Saudamos a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes por voltarmos à casa de Deus neste dia, contando com a presença dos irmãos. Também saudamos aqueles que porventura já estão acompanhando pelas vias da internet. E o nosso desejo nesta tarde, noite, é que o nosso Deus seja glorificado em tudo que fizermos aqui. Eu tenho certeza absoluta que o nosso Deus já se alegrou no momento em que nós colocamos o nosso coração à disposição de estarmos na sua casa. Ele é glorificado por meio da disposição que há nos seus filhos, de estarmos juntos, agrupados na sua casa como uma família, a família cristã. Nós vamos orar nesse instante, o grupo de louvor vai nos conduzir à adoração cantada, e assim nós prosseguiremos com este culto que estaremos prestando ao nosso Senhor. Vamos ficar em pé, meus irmãos queridos, e vamos orar ao nosso Deus, apresentando a Ele a intenção do nosso coração neste dia. Soberano Deus, nosso Pai, honra, glória e louvor sejam dados a Ti. De eternidade a eternidade, Tu és Deus, Pai. E nós estamos tão felizes pela possibilidade de estarmos juntos com os Teus filhos, Pai, no intuito de te prestar culto. Senhor, dá que tudo que fizermos possa ser do Teu agrado, Senhor. Para tanto, Pai, remove dos nossos corações sentimentos contrários àquilo que Tu esperas que tenhamos em nosso coração. Dá-nos motivações puras e um desejo ardente de prestar culto a Ti, de ouvir a Tua voz, de falar contigo, de nos consagrar mais a Ti. Alimenta-nos, Pai, com a Tua palavra. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar louvores ao Senhor. Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É com muita alegria que podemos cultuar o nosso Senhor, conversando com o pastor agora há pouco, né? E a gente se surpreende, né? Acho que o pastor está até com pouca fé, o pastor, né? Eu já vejo que tem muito mais gente, graças a Deus, do que a gente imaginava, né? Como diz a palavra do Senhor, alegria que quando disseram, vamos à casa do Senhor. E esse momento, com certeza, meus irmãos, ele foi escolhido, foi feito a dedo por Deus para que nós possamos realizar a adoração a Ele. Nós separamos alguns cânticos para convidar a nossa amada igreja, seja aqueles que estão presencialmente, quanto aqueles que estão nos assistindo de forma remota, a louvar juntamente conosco. Vamos cantar Perto Quero Estar para iniciar esse nosso momento de louvor. Estar
falando que faz parte do teu caráter, falando as verdades que fazem parte de nosso desejo de permanecer no teu caminho. E agradecimento por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor possa estar a cada dia enchendo nossos corações com essa vontade de te adorar e de realizar o teu trabalho da melhor forma possível. Que o teu Espírito nos constranja a cada dia parecer um pouco mais com teu Filho Jesus. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queiram assentar-se, meus irmãos. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Provérbios, capítulo 30. Capítulo 30, versículos de 7 a 9. Provérbios, capítulo 30, versículos 7, 8 e 9. Eu queria que você estivesse bem atento ao que esse texto nos diz. Provérbios, capítulo 30, versículos de 7 a 9. Livro de Provérbios de Salomão, capítulo 30, 7, 8 e 9. Nós pedimos que você permaneça com a sua Bíblia aberta e também sugerimos àqueles que estão acompanhando pela internet que façam o mesmo, além de terem consigo a palavra de Deus, que permaneça com ela aberta. Veja o que diz esses 3 versículos. 2 coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o teu nome. Amém. Eu gostaria de pensar com vocês a respeito desse texto, nesse momento de oração. Porque esse texto me fala muito ao coração. Aquilo que diz respeito ao homem, nós encontramos uma palavra dizendo, retira de mim a vaidade e a mentira. Em relação a mim, em outras palavras, não é? O escritor bíblico diz, eu peço que o Senhor tire de mim a falsidade e a mentira. É o que eu peço para mim enquanto pessoa. Isso me chama muito a atenção. O autor bíblico está falando a respeito de caráter. Que eu não tenha um caráter falso e que eu não tenha um caráter que me leve a ser um mentiroso, a mentir. Retira de mim a falsidade e a mentira. Quando ele vai falar acerca das coisas materiais, o centro não é ele, é Deus. Se não vejamos, ele diz, na segunda parte, né? Versículo 8. Vou ler todo. Afasta de mim a falsidade e a mentira, tá? E a continuação, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Em relação a mim, retira a falsidade e a mentira. E em relação às coisas, o centro é Deus. Como é que eu sei isso, Tatiana? Como é que eu sei isso? O versículo seguinte mostra claramente isso. Por quê? Versículo 9. Para não suceder que, estando eu farto, riqueza, tá?
te negue e diga: quem é o Senhor? Em outras palavras, o escritor bíblico diz: eu me conheço. Não me des a riqueza, porque farto eu posso negar-te. Farto, tendo mais do que o que eu necessito, eu posso vir a me ensoberbecer e negar-te. Quem é o Senhor? Hoje eu estou farto. Depois ele diz: ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus, o nome do Senhor. O centro era Deus. Não me des nada que venha a fazer com que eu te desagrade. Essa é a suma. Esse é o resumo. Eu não quero nem a riqueza, nem a pobreza, nem um polo, nem o outro polo. Eu quero o suficiente para ter uma vida digna, o suficiente para o meu alimento, para a minha moradia, para o sustento dos meus. Em outras palavras, mais uma vez, o escritor bíblico disse: eu me conheço. Rico, eu posso negar o teu nome. Pobre, eu posso vir a furtar. E em ambas as situações, eu posso vir a envergonhar o teu nome. O que temos pedido a Deus? Melhor dizendo, qual o motivo pelo qual nós temos pedido o que temos pedido a Deus? Eu julgo de grande importância nós conhecermos as nossas motivações, se são puras ou não, se o objetivo é puro ou não. Nós precisamos colocar diante de Deus, acima de tudo, tá, aquilo que há de engrandecer o nome dEle. É no engrandecimento do nome dEle que a nossa alma se farta, meus irmãos. Nós somos fartos quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar. Porque a nossa própria natureza não é fácil. Nós bem sabemos, nós nos conhecemos. Nós sabemos acerca das nossas inclinações. E esse pedido, eu acredito que ele deve ser também um pedido de cada cristão sincero. Não me des falsidade nem mentira, retira de mim isso. Que eu não seja um homem de caráter falso, de caráter mentiroso. Que tu possas me dar aquilo que me é suficiente e que eu possa administrar bem aquilo que tu tens me dado. Eu acredito que essa é uma oração legítima. Eu acredito que essa é uma oração sincera, honesta. Que essa é a oração que parte de motivações puras. Que o nosso Deus, que sonda cada coração, possa ser engrandecido também em relação àquilo que nós colocamos diante dele. A palavra de Deus diz, né? Na carta do irmão de Jesus, Tiago, né? Pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis mal. Pedis somente para vocês se esbanjarem. O nosso Deus sabe exatamente o que realmente necessitamos. Eu já disse aqui na igreja que eu louvo ao Senhor, porque algumas das coisas que eu pedi a Ele, Ele não me deu. E o tempo provou que não seria para o meu bem, muito menos para o bem daqueles que me amam e que são amados por mim. Que nós saibamos colocar diante de Deus os nossos anseios. Que nós possamos medir as nossas motivações antes de nós pedirmos isto ou aquilo ao nosso Senhor. Nós vamos cantar este belo cântico, Deus é Deus. Enquanto estivermos cantando, se você chegou até esse ambiente de culto, trazendo consigo problemas que vão além das suas forças, e você deseja se colocar diante de Deus em oração,
Você poderá se colocar em pé, caso você possa. Caso queira também, você poderá se ajoelhar. E se você não pode se ajoelhar nem ficar em pé, simplesmente esteja com o coração contrito diante do Senhor nesta hora. Vamos apresentar a Ele o nosso coração. Vamos apresentar a Ele aquilo que de fato Ele pode ver, sondar e modificar. Vamos então cantar. Se você deseja ser alvo da nossa oração, quando estivermos cantando, pode ficar em pé. Eu necessariamente não preciso saber os motivos pelos quais você estará se colocando em pé. Mas eu gostaria de olhar para você como alguém que confia em Deus, como alguém que quer lançar o fardo pesado sobre o Senhor, sabendo que Ele tem poder para cuidar de nós. Vamos então em contrição também. Quero oportunizar aos que estão acompanhando pela internet esse singelo momento, que é o momento de oração. Então, esteja em contrição, esteja diante de Deus neste momento. Nós vamos cantar e nós vamos nos manifestar e em seguida nós estaremos orando ao Senhor. Eu vou pedir ao pastor Kennedy Moura que após o cântico, que ele venha aqui à frente, faça uso desse microfone, pastor, por favor, tá? Vou deixar aqui fácil e o pastor Kennedy estará orando por cada um de nós. Vamos cantar. Te adorar eu queria.
gostaria de fazer alguns pedidos para que nós nos lembremos agora e também nas nossas casas. Vamos orar pelo Yuri. Ele é do grupo do discipulado que está se preparando para se batizar. Ele está enfermo. Vamos orar por ele. Vamos orar pelos irmãos que estão em viagem. Vários entraram em contato comigo pedindo oração, para que o nosso Deus possa trazê-los em paz e em segurança. Vamos orar por nossa igreja e pelas famílias da igreja. Pastor Kennedy, por favor. Bondoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesse momento nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nos colocamos diante de Ti na certeza de que Tu estás conosco, na certeza de que Tu estás a nos ouvir, na certeza de que Tu és um Deus bondoso, um Deus justo, um Deus misericordioso. E nós clamamos nesse final de tarde, início de noite, por Tua misericórdia, Senhor, pelo Teu perdão, pelo Teu amor, diante da vida que nós levamos, Senhor. Nós sabemos que sem Ti, nós não somos nada. Mas mesmo assim, tendo esta certeza em nossos corações, muitas vezes, Senhor, na jornada do dia a dia, lamentavelmente, muitas vezes, esquecemos de Ti. Esquecemos de Ti quando tomamos decisões que não são do Teu agrado. Esquecemos de Ti quando não Te agradecemos pelas coisas boas que ocorrem em nossas vidas. Esquecemos de Ti, Senhor, quando enfrentamos tempestades, quando enfrentamos desventuras, e muitas vezes olhamos para Ti apenas para resmungar e reclamar. E muitas vezes, com muita vaidade no coração, achando que somos o centro do mundo, olhamos para Ti e perguntamos: por que eu, Senhor? Por que isto ou aquilo está acontecendo comigo? Te clamamos, Senhor, pela Tua misericórdia, diante das situações que nós enfrentamos e que nós deixamos de fazer a Tua vontade. Pedimos também, Senhor, o Teu socorro presente para aqueles que estão enfermos, Senhor. Que o Senhor visite todos os irmãos, todas as irmãs que enfrentam problemas de saúde. Que o Senhor visite os leitos hospitalares. Que o Senhor cuide dos milhões de seres humanos que ainda continuam sofrendo com a pandemia, Senhor. Queremos Te pedir também, Senhor, que o Senhor abra portas de trabalho para muitos de nós que enfrentamos a dificuldade de cumprir a Tua vontade, de trazer o pão para a mesa, derramando o suor do nosso rosto. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor derrame sabedoria a todos nós que somos pais, sabedoria, discernimento, para educarmos os nossos filhos, Senhor. Educarmos os nossos filhos nos Teus caminhos. Te pedimos também, Senhor, que Tu derrame o Teu Espírito sobre todos nós, mas especialmente sobre os nossos filhos, sobre os nossos jovens que enfrentam a batalha do dia a dia, Senhor, neste mundo. E que muitas vezes um mundo em que oferece caminhos aparentemente belos, aparentemente saudáveis, mas que nós, que já vivenciamos esse mundo, sabemos que são caminhos de morte, são caminhos que existem apenas
para tragar as nossas vidas. Pai amado, continua cuidando desta igreja, Senhor, de todas as igrejas que nesse momento, pelo mundo afora, estão te louvando, estão te agradecendo. Queremos te pedir também nesta tarde que o Senhor derrame graça, paz e sabedoria no coração do teu servo, o pastor Ed. Que o Senhor derrame muita saúde sobre ele, para que ele continue a cuidar deste pequeno rebanho que tu colocaste sob a sua responsabilidade. E que nessa tarde o Senhor derrame muita sabedoria para que ele traga uma palavra do teu coração para o nosso coração, Senhor. É na certeza, Senhor, que nesse momento tu estás a nos ouvir, que os teus ouvidos estão inclinados para nós, que a tua mão está estendida para todos nós, que nós te agradecemos. Em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Queiram assentar-se, meus irmãos. Deus abençoe, pastor. Meus irmãos queridos, eu gostaria de saudar aqueles que nos visitam nesta tarde e noite. Nós percebemos que tem uma família conosco e eu gostaria de saudá-los, dizendo da alegria que temos em recebê-los. Que vocês se sintam bem aqui no nosso meio, tá certo? Eu não sei se aquela família de trás já esteve no domingo passado, aquele casal, não é? Eu lembro sim de vocês. Esse grupo da frente veio com vocês hoje ou não? Não, não é? Então é um grupo que veio nos visitar e a senhora ali também, não é? Sejam todos muito bem-vindos. Amém. Sintam-se bem aqui no nosso meio, tá bom? Para o que precisarem, contem conosco e sejam grandemente abençoados aqui entre nós. Muito bem, acredito que somente essa família está nos visitando hoje, vocês devem se sentir bem aqui no nosso meio. Meus irmãos, durante a semana nós teremos as nossas atividades, nós teremos na terça-feira, às 20 horas, o nosso culto de doutrina e oração, das 20 às 21 horas, na terça-feira, e nós daremos continuidade ao nosso estudo no Evangelho segundo Lucas. Estamos crescendo bastante no conhecimento, acredito que nessa próxima terça nós venceremos o primeiro capítulo. Nós queremos pedir aos irmãos que lembrem também de orar. Eu olhei para a Gil ali, eu me lembrei, tá? Hoje à tarde eu recebi um telefonema do nosso irmão Valdeci, e ele pediu oração pela situação do bairro que ele está vivendo. O condomínio do irmão Valdeci, também da Gil, o Roberto, está em um local onde está havendo muita desavença, não é? Entre grupos, e eles inclusive estão tendo dificuldades para sair. Então que Deus tenha misericórdia daquela situação. Ele pediu oração. O desejo dele era de vir à igreja com a dona Vilane, mas eles não estavam seguros para saírem de casa, né? Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Que o nosso Deus tenha misericórdia desse momento que a nossa cidade vive também nessa área da segurança. Eu gostaria de dizer o seguinte: nós estaremos no domingo, tendo naturalmente o nosso culto, não é? Na terça-feira, no domingo, e estaremos participando do grupo de WhatsApp da igreja, onde nós temos também reflexões. Eu coloquei um anúncio no nosso grupo da igreja, informando que nós estaríamos retomando a nossa imersão somente no próximo ano. O motivo é que nós estamos sendo chamados para algumas atividades, e isso certamente acontecerá até o final do ano, formaturas em escolas, para levar a palavra de Deus, confraternizações, casamentos, e aí nós não queríamos ficar o tempo todo tendo que adiar. Então, no próximo ano, em janeiro, né, só falta um mês e meio para nós chegarmos no próximo ano, né? E aí nós queremos retomar
não somente com a imersão, como também queremos voltar com as mulheres piedosas, queremos voltar com os nossos grupos nos lares, viu? Nós temos casas que já me procuraram e nós estamos querendo no próximo ano não só retomar aquelas que nós tínhamos, como também reestruturar os nossos estudos bíblicos nos lares e criar outros para a glória de Deus, e assim nós aprenderemos mais a palavra de Deus. O sonho pastoral, né, é que cada membro faça parte de um grupo de estudo na semana. Já pensou? Nós sabermos que, né, naquele dia, por exemplo, a igreja está em alguns lugares estudando a palavra de Deus. Como isso é gratificante, né? É a igreja chegando de fato nos nossos lares, né? Muito bem, estamos contentes por rever os nossos irmãos. Eu gostaria de, nesse instante, convidar as nossas crianças para virem aqui à frente. Nós vamos orar com as crianças até 11 anos de idade, e nós teremos da seguinte forma: nós teremos o grupo alfabetizado, não é, Carla? Fica numa sala, né, e o grupo que ainda está se alfabetizando, não é, na outra sala. Cadê as nossas crianças? A Isadora está ali, a Laurinha, a Sofia. Daqui a pouquinho a Sofia está já saindo do grupo. Hoje é a Beatriz, não é? Olha quem está aí, que bom. Como é o nome? Loló? Lolo. Seja bem-vinda, Lolo. Que bom. Olha aí o Miguel Ângelo. Como cresce, né? Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, vamos orar por nossas crianças, com as nossas crianças, né? Depois elas poderão se dirigir para as suas salas. As salas já estão preparadas para receber as nossas crianças. Vamos baixar as nossas cabeças. Vamos orar, Vinícius? Todo mundo? Nosso Deus, muito obrigado por este dia. Obrigado por nossa igreja. Abençoa-nos na nossa aula. No nome de Jesus, amém. As crianças poderão então se dirigir para o culto infantil. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Eu gostaria de fazer essa leitura e meditar com os irmãos. Romanos capítulo 8, nós vamos ler esse texto até o versículo 17 e vamos meditar nesta tarde e noite. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos, até o versículo 17, nós estaremos lendo e acompanhando aquilo que a palavra de Deus nos ensina hoje. Estejamos atentos à leitura da palavra de Deus. De fato, a mensagem bíblica, a pregação, começa com a leitura. Então, nós queremos encorajar você a estar atento àquilo que a palavra de Deus nos diz. Romanos 8, até o versículo 17. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós,
que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, sois devedores, ou somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Amém. O apóstolo Paulo escreveu essa bela carta, a carta à igreja cristã que ficava no centro civilizado da humanidade, em Roma, a capital do mundo. E o apóstolo Paulo, mesmo nunca tendo ido àquela cidade, escreveu uma carta para os cristãos que lá estavam. Na verdade, o apóstolo Paulo tinha o interesse de fazer de Roma um ponto de apoio para que ele pudesse levar o evangelho da graça até o Ocidente, até a Espanha e em outros locais. Mas a vontade de Deus era maior ainda. A vontade de Deus é que ele escrevesse esse verdadeiro tratado teológico, que é a carta aos Romanos. O apóstolo Paulo escreveu, portanto, uma carta que aborda tudo que diz respeito à vida cristã. Fala acerca de justificação pela graça. Fala acerca da vida santa que Deus espera que tenhamos. Fala acerca da eternidade com Deus. Fala acerca do desenvolvimento dos dons espirituais aqui nesta vida, para que o corpo de Cristo, que é a igreja, seja edificado. Fala a respeito da maneira como nós fomos encontrados aqui neste mundo. Todos pecaram e foram destituídos da gloriosa presença de Deus. Paulo, então, fala a respeito do Evangelho de uma maneira tão clara e sistemática nessa bela carta. O capítulo 8 é um dos mais belos capítulos. Eu me sinto, inclusive, até um tanto constrangido, porque eu gosto tanto da carta que Paulo escreveu aos Romanos, que cada capítulo que eu leio para basear tanto a minha própria edificação, como transbordando a edificação que há em mim nos irmãos, que eu me apaixono por cada capítulo. Nesse capítulo, nós temos coisas tão maravilhosas. A convicção e segurança que cada cristão precisa ter,
de que nenhum tipo de condenação o alcançará. A vida plena que é guiada pelo Espírito de Deus, em cada decisão, em cada momento, em cada caminho a ser percorrido. A convicção de que a herança de Deus traz consigo plenitude de alegria, assim como também a responsabilidade de refletirmos a graça que há no Senhor Jesus. Vejamos o que esse texto maravilhoso nos ensina. O apóstolo Paulo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo então está falando acerca de uma segurança que só tem quem está em Cristo Jesus. Na segunda carta aos Coríntios, ele fala da necessidade de estar em Cristo Jesus e o que isso implica. No capítulo 5, versículo 17, ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. A implicação de estar em Cristo é a implicação de ter um novo nascimento. É nova criatura e as coisas velhas já passaram, elas não são mais para serem consideradas, porque tudo se fez novo. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Significa que nem a condenação decretada pelo julgamento pelo pecado, isso é muito importante, porque Paulo, dentro do contexto, ele fala a respeito de dois tipos de condenação, tá? Que nós poderíamos estar sujeitos. Quais eram esses dois tipos? O primeiro deles é a condenação decretada pelo julgamento pelo pecado. Lá no capítulo 3 nós encontramos que o quê? Que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. No 6 nós encontramos o quê? O salário do pecado é a morte. Então essa é a sentença que foi decretada, tá? A condenação que foi decretada. Tá? Então não há esse tipo de condenação, por quê? Porque nós estamos em Cristo. A outra condenação, dentro do contexto que o apóstolo Paulo coloca esse texto, é a condenação da execução da sentença pelo pecado. Nenhuma das duas tem valor para aquele que crê. É disso que Paulo fala. Então não há condenação do decreto, do julgamento por conta do pecado, e também não há condenação da execução da sentença pelo pecado. Por quê? Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E o texto deixa muito claro, não é para o religioso em si, é para aquele que está em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, irmãos. Porque Cristo Jesus é a oferta pelo nosso pecado. Porque Cristo Jesus é o pagamento pelo que nós devíamos. Porque Cristo Jesus, ao verter o seu sangue no Calvário, Ele pagou o preço por cada erro que eu cometi, que você cometeu crendo nele. Não somos condenados por quê? Porque a condenação já foi efetivada na pessoa de Cristo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há condenação, porque em Cristo Jesus o preço foi pago. Não há condenação, porque Ele tomou o nosso lugar. Não há condenação, porque o seu sacrifício foi substitutivo, foi vicário, foi expiatório. Ele, de fato, tomou o nosso lugar. Paulo, então, destrincha a mensagem central do Evangelho, mostrando que em Cristo Jesus há justificação, vinda diretamente de Deus para a nossa vida. O próprio Paulo, agora escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 2, ele fala a respeito da bênção de nós recebermos o Senhor Jesus. Fala que nós fomos encontrados mortos em nossos delitos e nos nossos pecados. E Ele, então, ao nos encontrar mortos, Ele nos vivificou, Ele nos deu, portanto, vida no seu nome. O apóstolo João fala a respeito também dessa realidade, lá no capítulo 20, os últimos versículos do capítulo 20. O que eu escrevi teve como objetivo, disse João em outras palavras, teve como objetivo que vocês reconhecessem que Jesus é o Cristo,
e crendo que vocês tenham vida no seu nome, porque nele estava a vida e a luz dos homens. Em Cristo nós temos vida e temos luz. Sem Cristo nós estamos mortos e na escuridão. Ele é a luz que dissipa as trevas. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Paulo faz questão de colocar essa ideia, mostrando que Cristo de fato é o caminho, a verdade e a vida. O acesso que temos a Deus, e ninguém pode chegar ao Pai senão por Ele. Então nós estamos diante de uma declaração de segurança. De segurança. Paulo então declina, não é? Declina que nós estamos seguros com Cristo. Em uma época tão difícil, que era a época do primeiro século, época de perseguição, época que os cristãos não tinham templo ainda, época de injúrias, de dificuldades, nós encontramos o apóstolo Paulo apresentando essa realidade tão significativa para nós. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Caminhamos como alguém justificado, é disso que ele fala. Nós somos justificados, e justificado quer dizer que nós nos tornamos justos novamente. Você pode se lembrar do primeiro pecado que você cometeu? Dá para lembrar, Fábio? Dá não, né? Dá para lembrar, João? Não, não é? Não dá para lembrar, mas eu sei que teve um dia que eu cometi o meu primeiro pecado. Não é? Do primeiro pecado ao último, eu recebi o perdão do Senhor Jesus. Já parou para pensar sobre isso? Que grande amor, que grande cuidado, que grande sacrifício. Foi isso que Cristo fez por você e por mim. Não há condenação pelo que você cometeu, desde o primeiro pecado até o último pecado. Porque em Cristo nós temos a marca do seu sangue, o sangue purificador, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O texto também fala, meus queridos irmãos, acerca da direção que nós temos do Espírito de Deus, não é? Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, e eu gosto muito dessa ideia, não é? A direção que temos. Os versículos, eu até estava pensando em fazer uma exposição, porque eu comecei a estudar pensando em trazer 5 versículos, mas eu me empolguei, pastor Kennedy. Eu digo, não, vou botar mais 5 aqui, terminei lendo até o 17, mas eu não vou fazer uma exposição versículo por versículo, mas vou trazer alguns pontos que trazem consigo aquilo que pode nos alimentar e clarear mais a nossa mente no que diz respeito ao Evangelho da Graça, não é? Porque todo dia nós precisamos ser evangelizados. Por quê? Porque todo dia nós nos esquecemos. Todo dia nós nos esquecemos daquilo que o Evangelho propõe para a nossa vida. Vejamos o que diz a respeito dessa ideia de viver sendo dirigidos pelo Pai. Versículos de 5 a 8. Vou ler esse conjunto de versículos. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor, pensa num pendor, né? Lembra do pendor? Quem já viu piano, né? O pendor, tá? Porque o pendor da carne dá para a morte, inclina para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne, a inclinação da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Viver, na verdade, em linhas gerais, guarda isso aí, implica em ser dirigido. O que é que nós encontramos, né? Penso, logo existo, diz o filósofo, não é?
Penso, logo existo. Aquilo que há dentro de nós, de mais forte, há de nos conduzir. Eu me lembro de uma história interessante de um grupo que tinha uma história verdadeira. Havia um grupo que tinha um jornal cristão, tá? Nos Estados Unidos da América. E aquele grupo escrevia artigos de edificação, e aquele jornal tinha uma espécie de madrinha, que era uma senhora viúva, rica, e ela sempre ajudava o jornal. E o jornal tocando, mas de vez em quando chamava essa senhora para dizer: olha, nós estamos com uma dívida aqui, muito difícil, tá? O jornal pode parar, será que a senhora poderia nos ajudar novamente? Ela então preenchia um cheque, né? Fosse hoje fazer um pix, né? Mas preenchia o cheque e passava lá para a tesouraria lá do jornal. Isso se repetiu diversas vezes, várias vezes, até que chegou um determinado momento que o grupo novamente passou por uma crise financeira, e o grupo então chamou aquela senhora, e aquela senhora então sentou com o conselho, né, do jornal, e disse o seguinte: vocês estão novamente passando dificuldade financeira? E o grupo falou assim: sim, nós estamos. Aí ela disse assim: quanto vocês precisam para resolver a situação que vocês estão vivendo? Aí eles fizeram um cálculo rápido, porque geralmente ela dava um cheque muito gordo que ultrapassava aquilo que realmente eles precisavam. E eles fizeram um cálculo rápido e disseram: olha, nós precisamos de tantos $1.000 para sair dessa situação difícil. E ela disse assim: eu tenho percebido ao longo dos anos que ao invés de ajudar vocês, eu tenho prejudicado vocês. E ela então disse o seguinte: quantos assinantes o jornal precisa para que venha alcançar esse número que o jornal precisa para sair da crise? E eles fizeram um cálculo rápido e disseram: olha, nós precisamos de 10.000 novos assinantes. E aí ela disse: então pensem nos 10.000 assinantes, trabalhem em função desses 10.000 assinantes, sonhem com eles, pensem constantemente, porque nós caminhamos na direção da nossa mente. Nós caminhamos na direção da nossa mente. Essa história termina dizendo que aquele jornal nunca mais precisou da ajuda financeira daquela senhora, porque eles começaram a pensar nos seus próprios objetivos. Trazendo para a realidade do texto, nós precisamos ter uma mentalidade espiritual. Nós precisamos pensar de uma maneira espiritual. Nós precisamos sempre colocar Deus em tudo que nós fizermos, meus irmãos. O texto diz que o pendor do Espírito é para a vida. Você quer ter uma vida abundante, verdadeira, uma vida de paz, uma vida na presença de Deus, uma vida de comunhão com Deus, com o seu próximo. Então, que o pendor do Espírito seja mais forte que o pendor da carne na sua vida. Pense de uma maneira espiritual. Ao trabalhar, você diga: em que Deus pode ser glorificado no meu trabalho? Ao constituir uma família, em que Deus pode ser glorificado? Na família que eu tenho, na família que eu penso em constituir. Que em tudo nós possamos colocar Deus na vida, porque o pendor do Espírito é vida, já o pendor da carne é morte. Se eu tenho por expectativa ter uma vida abundante, uma vida na presença de Deus, eu preciso, portanto, ser dirigido por Ele. Quem vive na carne é fascinado e dirigido pelos desejos naturais da carne. Tantas vezes nós nos apanhamos com os mesmos sonhos daqueles que não conhecem a Deus, com os mesmos objetivos, nas mesmas lutas,
Tantas vezes nós nos encontramos como um entre os iguais, como um a mais em uma sociedade corrupta e corrompida, fascinada por coisas, fascinada por aquisições, fascinada por poder, porque o pendor da carne está inclinando a sua vida para a carne, e o fim disso é morte. É morte. Quem vive de acordo com o Espírito é fascinado e dirigido pelos desejos espirituais. Que Deus possa ser glorificado em tudo na sua vida. Se você faz um curso universitário, que Deus seja glorificado nisso. Se você faz um concurso, que Deus seja glorificado nisso. Que acima de tudo esteja Deus. Deus. Eu estava essa semana vendo alguns herdeiros, não é? Alguns herdeiros, ou alguns que nos deixaram herança, melhor dizendo assim, da fé cristã batista. E eu me prendi em dois deles. Um foi o Benjamin Kitchen. Não sei se vocês sabem, mas o Benjamin Kitchen, inclusive todas as denominações, e o pastor Kennedy, devem ao Benjamin Kitchen, que é um batista, o fato da igreja cantar. A igreja não cantava, a igreja só ouvia o coral cantar, alguém que estava à frente cantando, era proibido a igreja cantar. E o Benjamin Kitchen foi quem introduziu o canto congregacional, esse privilégio. Ele brigou com aqueles que eram a estrutura da época, para permitir que nos cultos os cristãos pudessem também cantar, os congregados pudessem cantar. Não havia canto congregacional de onde nós viemos, né? Todos nós viemos lá da Inglaterra, do tempo lá. E eu vendo, o outro que eu também estava lendo, foi o John Bunyan. E para quem não sabe, John Bunyan foi um pastor batista, que ele teve muitas lutas na vida. John Bunyan, mais conhecido pelo seu livro, né, O Peregrino. O livro Peregrino, depois da Bíblia, é o livro mais lido em língua inglesa. Depois da Bíblia vem O Peregrino, de John Bunyan. John Bunyan ficou 12 anos preso. E da cadeia ele escreveu muita coisa, inclusive o livro, O Peregrino, preso. Tinha 9 filhos, uma filha dele era cega. A esposa vivia tantas privações. E ainda assim, ele se negou a ter o seu pendor inclinado para a carne. O seu pendor era espiritual, a ponto de um magistrado oferecer liberdade a ele, contanto que ele parasse de pregar. E ele disse, meritíssimo, né? Meritíssimo, se o senhor me soltar, amanhã eu vou estar pregando. E o juiz falou assim, então não posso lhe soltar, você vai continuar preso. Ele disse, não tem problema, eu não posso mentir. O pendor era espiritual. Nós precisamos compreender isso. Ter uma vida nova com Cristo implica em sermos dirigidos por Ele, em sempre colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, em tudo que fizermos. Que aquele que é atleta, Antenor, que seja para a glória de Deus. Aquele que vai daqui a pouco prestar vestibular, Luiz Isaac, que seja para a glória de Deus. Que Deus esteja por trás. Aqui nós temos meninos lindos, o Alfred aí, o Arthur, tanta meninada, o Pedro ali, tão inteligente. Olha, não se fascinem. Que o pendor esteja sempre inclinado para o que é espiritual, porque o espírito é vida.
Nós precisamos compreender isso e não cessar de dizer para os nossos meninos que estar em Cristo significa ser dirigido por Ele, ter uma vida nas suas mãos, saber, ter convicção, porque assim, ninguém no mundo, além do autêntico cristão, tem convicção em relação ao dia de amanhã. Como assim, pastor? Porque o verdadeiro cristão pode dizer: amanhã eu sei onde estou, ou onde estarei, aqui ou no além eu vou estar com Deus, porque eu tenho garantido por Ele isso. Não vivemos aí aleatoriamente neste mundo, vivemos com a convicção de que a nossa vida está nas mãos de Deus, e tudo que Ele colocar diante de mim como oportunidade, que o seu nome seja glorificado, porque no dia que eu dou as costas para Deus, é o dia primeiro do meu fracasso, da minha morte. Porque o pendor do Espírito é para a vida, já o pendor da carne é para a morte. A palavra de Deus nos deixa tão claro isso, né? Eu vou ter que saltar alguns versículos aqui, mas depois a gente volta para esse texto, né? Antes de Jesus voltar, a gente tem muita oportunidade, acredito, de pensar. Mas eu gostaria ainda de destacar que enquanto filhos de Deus, tá? Nós somos completamente guiados pelo Espírito de Deus. Não pelo nosso próprio Espírito, mas pelo Espírito de Deus. Veja o que diz o versículo 14, dá um salto aí, junto comigo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O filho de Deus é aquele que é guiado pelo seu Espírito. É interessante porque o Espírito de Deus aqui, tá, é apresentado como uma espécie de DNA espiritual. Ele é que mostra claramente que nós somos seus filhos. Tem o Espírito, é filho. É o DNA. O que define a nossa filiação é a direção que nós damos à nossa vida. Que direção eu dou à minha vida? A direção que eu dou à minha vida é resultado daquele que me guia, que é o Espírito de Deus. Ser filho de Deus implica em ser guiado pelo Espírito de Deus. Isso é muito significativo, porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e nós somos guiados por Ele. Ele nos dá o discernimento em relação àquilo que nós devemos fazer, o local que nós devemos estar, os valores da nossa vida, porque se não for o Espírito de Deus, eu posso passar a noite toda aqui gritando, mostrando, colocando no telão, que você simplesmente vai ler, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. O bom é quando entra pelo ouvido, dá um estágio na mente e desce para o coração, porque é do coração que partem os caminhos da vida. Quando a mensagem chega no coração, nós passamos a colocá-la em prática. E o meu desejo é que você tenha um coração cheio de Deus. Isso vai implicar tão positivamente nas suas relações, no seu trabalho, na sua família, nas suas escolhas. Ser filho de Deus implica em sermos guiados pelo seu Espírito. Eu preciso de fato demonstrar que sou filho do Senhor, não é? E isso quer dizer tanto para nós, né? Um filho de Deus. No versículo 15, versículo seguinte, eu encontro algo tão maravilhoso, que é ligado, completamente ligado à ideia de que somos filhos de Deus. Veja o que é que diz, versículo 15 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão. Olha a associação, olha o contexto. Não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual, nesse espírito, veja aí o contexto, baseado no qual
clamamos: Abba, Pai. Como filhos de Deus, o temor não se apodera de nós, pois temos um Pai poderoso, um Pai que se deixa chamar de Abba, Pai, que quer dizer Pai querido. Ele se deixa chamar de uma maneira íntima aos seus filhos: Abba, Pai, Pai querido, meu Pai querido. Em Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14, nós encontramos algo que nos chama muita atenção. Deixa eu ler esses dois versículos. 14, versículos 13 e 14. O texto diz assim, são palavras de Moisés, veja bem. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Moisés tinha uma ideia muito clara acerca do poder de Deus. Nós precisamos compreender quem é o nosso Pai. Se nós de fato internalizarmos a ideia de que o nosso Pai é todo poderoso, o medo nunca tomará lugar na nossa vida. Nós temos um Pai poderoso. Vocês perceberam a associação que o apóstolo Paulo fez? Ele diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, com medo. Aquele que é escravo vive no temor, no medo. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual, nesse espírito de adoção, podemos clamar: Abba, Pai. Eu não tenho medo porque eu tenho um Deus que é um Pai querido, um Pai presente, um Pai que não se ausenta de mim. O escravo vive atemorizado, no entanto o filho confia no Pai, na capacidade do Pai. Alguns de vocês vão lembrar de uma ilustração que eu contei aqui há um tempo atrás, uma história verdadeira. Eu coloquei o carro no concerto, na oficina, e tomei um coletivo aqui, faz tempo isso. Tomei um coletivo porque parava bem próximo da oficina. E eu estava observando uma situação, um pai e uma menininha, garotinha. Eu fiquei olhando, né? E o pai recebeu um telefonema e passou para a garotinha, no Viva Voz, né? E eu observando aquela situação. E aí, do outro lado, acredito que era a mãe. Ou era uma tia, era uma voz feminina, que dizia assim: onde você está? E a garotinha dizia assim: eu estou com meu pai. E novamente: onde você está? Eu estou com meu pai. Como aquilo me chamou a atenção. Não importa. O local geograficamente tem pouca importância diante da companhia. Com Deus nós podemos estar em toda e qualquer circunstância. Porque nós temos um Deus poderoso que se deixa chamar de Abba Pai, de Pai querido. Não obstante ser Criador do céu e da terra, um Deus cujos impossíveis não há, um Deus onipresente, onipotente, onisciente, um Deus soberano sobre todas as coisas, Ele se deixa chamar de Abba Pai. É o meu Pai. Eu estou com o meu Pai. Eu posso estar na UTI, mas eu estou com o meu Pai. Eu posso estar desempregado, mas eu estou com o meu Pai. Eu posso estar vivendo uma aflição tremenda, mas eu estou com o meu Pai. Eu posso estar atravessando o vale da sombra da morte, mas eu não vou temer, porque eu estou com o meu Pai. Essa convicção precisa estar no nosso coração, irmãos, em toda e qualquer circunstância.
Nos momentos difíceis da vida, nos lembremos, nós estamos com o Pai Todo-Poderoso. Por isso Moisés disse: aquietai-vos e vede o grande livramento que o Senhor vos fará. Os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vocês verão, porque o Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Eu estou com meu Pai. Finalmente, meus irmãos, versículo 17. Versículo 17 diz assim: ora, se somos filhos, apóstolo Paulo, né, na abordagem dele, somos filhos, nós somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que aconteceu com Cristo acontecerá comigo e com os que creem. Seremos glorificados. Esse corpo que leva açoites aí por não negar a Cristo, Ele dará lugar a um corpo da glorificação, assim como o de Cristo, porque Ele foi o primeiro dentre muitos irmãos. Sofremos com Ele? Sofremos. Passamos privações às vezes, incompreensões, dificuldades grandes. Mas a nossa esperança permanece viva, de que com Ele nós seremos também glorificados. Não é vã a nossa fé, a nossa pregação não é vã, ela é consistente, ela é fundamentada na verdade emitida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o autor e o consumador da nossa fé. Ele nos deu a fé para que nós pudéssemos compreender que tudo que Ele falou é verdade, que Ele não é mentiroso. Tudo que nós recebemos de Deus é por meio do Senhor Jesus. Com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. O próprio Pai deu autoridade ao Filho para salvar, para perdoar, também para executar até julgamentos, né? No Evangelho segundo João, capítulo 5, 27, nós encontramos, e também lhe deu autoridade para executar julgamentos. Nós só somos herdeiros de Deus se antes formos co-herdeiros com Cristo. Essa herança bendita, e eu quero concluir com isso, essa herança bendita, queridos, implica em privilégios maravilhosos, mas também implica em responsabilidades. Toda herança precisa ser bem cuidada, ser bem administrada. Eu tenho a herança da salvação, eu preciso, portanto, viver como quem de fato é salvo. Eu tenho a herança da fé, portanto eu devo ser um homem de fé, desenvolvendo aquilo que o Senhor deu para mim. Eu tenho a herança da esperança, eu devo, portanto, viver na esperança. Eu devo caminhar cheio de confiança, sabendo que o Senhor está comigo em toda e qualquer circunstância, sabendo que o meu lugar está guardado na eternidade junto com Deus, porque o Senhor Jesus preparou o lugar, e Ele não é mentiroso. O que Ele falou é a pura verdade. Por isso que temos essa paz. A gente cantava um cântico, pessoal, quando eu era garoto, né? A gente cantava um cântico e dizia assim: essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, não. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu louvo ao meu Senhor. Eu não olho as circunstâncias, eu olho ao seu amor. Eu não me guio pelo que eu vejo por vistas. Por isso, alegre eu estou. Que a alegria espiritual esteja presente na sua vida. Que essa esperança bendita nunca se ausente de você. Que você saiba que aquele Deus Todo-Poderoso se deixou chamar de Abba Pai, de Pai querido.
Que o nosso Deus nos abençoe e aplique a sua mensagem ao nosso coração. Amém. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, pela esperança que nós recebemos de ti, ó Deus. Obrigado por tanto amor demonstrado ao enviar o teu filho para tomar o nosso lugar lá na cruz, Pai. Senhor, aplica a tua mensagem aos nossos corações, no nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé e vamos cantar Tu és fiel, Senhor. Vamos cantar esse belo hino, concluindo assim esse culto que nós prestamos ao nosso Senhor, né? Então, esse é o quarto momento do culto, né? Quem estudou comigo aqui os princípios basilares do culto cristão, há de lembrar, né? Nós estudamos aqui os fundamentos do culto cristão. O culto cristão precisa ter oração, leitura bíblica e pregação, precisa ter louvor e também momento de consagração. Nós vamos então cantar este hino, e se você trouxe o dízimo, a oferta, em forma de culto, não com constrangimento, mas em forma de culto, você poderá vir à frente e consagrar ao Senhor parte daquilo que generosamente o Senhor tem lhe dado. Vamos então cantar e vamos consagrar as nossas vidas ao nosso Senhor nesta hora. Nunca
Nós somos grandemente abençoados e privilegiados, porque Ele é fiel àquilo que Ele prometeu. Como somos abençoados por sua fidelidade. Nós desejamos a todos uma boa semana. Não é? Eu gostaria de agradecer a presença dos visitantes. Que vocês voltem outras vezes. Serão sempre muito bem-vindos à casa de Deus. Nós desejamos a todos uma semana de paz, uma semana na presença do Senhor, e que independente do momento que você venha enfrentar, enfrenta sabendo que o nosso Deus, Todo-Poderoso Deus, está conosco. Ele é Abba Pai, é Pai querido. Ele se deixou chamar de Pai querido, não é? Que coisa boa contarmos com esse Deus. Em momentos tão difíceis da vida, podemos clamar pelo Senhor. Caso você tenha que tomar alguma decisão durante a semana, não a tome antes de saber o que Deus pensa acerca disso, acerca do assunto em questão. Que você procure a direção de Deus em tudo que for fazer. Certamente, você será grandemente abençoado ao se inclinar para o Espírito. Os pensamentos e caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos e pensamentos. Que Ele cuide da nossa vida. Feliz em rever o Jaime aqui, estava com saudade. Que bom estar aqui com a dona Arlete. Deus abençoe. Nós estamos muito felizes. O Igor Saraiva, né, que está retornando mesmo. Quem sabe a dona Hilda está de volta daqui a pouco, né? Para a glória de Deus. Recebamos a bênção apostólica nesse instante. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco, hoje e sempre. Amém. Queiram assentar-se com oração silenciosa, estamos pedidos, irmãos.